Bom dia pessoal, galera do canal Léo. Tava um pouco resistente em relação a fazer esse vídeo, mas devido a algumas pessoas que pediram que eu comentasse sobre o assunto, então acho que no dia de hoje eu achei pertinente falar sobre a questão da paralisação que está ocorrendo e trazendo para vocês também algumas informações de como está sendo isso aqui em Santa Catarina. Como é um assunto bastante polêmico, tem bastante informações falsas, como tem várias coisas sendo ditas, formas diferentes, então eu vou tentar separar em dois pontos. Primeiro, o que está acontecendo realmente aqui, como é que a cidade está lidando com isso e as autoridades, como é que eles estão lidando com isso, e depois eu vou passar de uma maneira geral a minha opinião do que está acontecendo no ponto de vista geral já na questão do Brasil. Deixar bem claro que eu tenho procurado nesses dias ver diversas fontes, tanto a Globo, Record, YouTube, Facebook, WhatsApp, vários pontos assim, porque realmente para que a gente possa ter um embasamento mais assim, a gente precisa realmente entrelaçar, comparar várias fontes e ver no que essas dizem em comum. Eu acho que, como não é novidade, essa questão causou um desabastecimento em geral, mas que em geral eu acho que o impacto não foi tanto assim, porque primeiro, aqui as pessoas, ela tem geralmente um cultivo já dentro de casa, pelo menos de algumas hortaliças, algumas coisas assim. E próximo da cidade aqui, não muito longe, você pode ver já produções tanto de verduras, legumes, o que causou um impacto não tão grande. Particularmente eu cheguei a fazer minhas compras um pouco antes da greve estourar mesmo assim. Chegou até uma reserva em casa. Acredito que grande parte também chegou a fazer isso, mas nesses 2 dias assim que eu precisei ir no mercado, pude ver produtos assim, logicamente que falta uma coisa ou outra, porque não vai estar 100% lógico, mas eu acho que não foi tão impactante assim a ponto de faltar produto para as pessoas comprarem. A questão que eu também gostaria de destacar um pouco foi como as autoridades locais, eles procuraram uma forma logística para poder economizar a partir daí. Por exemplo, os ônibus eles passaram a funcionar somente naqueles horários de pico, entrada de trabalhadores e nas saídas de trabalhadores. Nesse meio tempo, digamos assim, os ônibus não circulavam. Eles começaram a passar os horários de sábado e domingo, incluindo meio de semana, justamente para fazer uma certa economia. Nos postos também eu vi algumas filas assim, mas não coisas consideráveis como a gente vê no restante do Brasil. Aí eu acho que coisa de fila quilométrica realmente eu não cheguei a verificar assim. Eu não tive um tempo de pesquisar em todos os pontos para ver realmente assim como é que estava a situação de hospitais, se chegou a faltar realmente coisas. Eu só pude verificar no ponto de vista de mercado, supermercados, alimentação, essas coisas, e pelo que eu pude ver está normal. Algumas coisas, logicamente, como eu disse, chegou a faltar, mas acho que isso não chega a impactar tanto. Esse final de semana teve uma mobilização, uma carreata que inclusive ocorreu em todo o Brasil, e geralmente deu para ver que o posicionamento das pessoas aqui é muito forte a oposição ao governo. Como a crise bateu aqui e deu uma impactada forte, que aqui é um ponto forte industrial, então essas questões acabou influenciando bastante. Tanto que a mobilização, pela cidade ser pequena, teve uma grande massa assim que foi em apoio à saída do presidente. Foi uma grande mobilização realmente, uma coisa que eu já tinha visto conversando com as pessoas locais aqui, é que realmente eles têm uma grande oposição em relação ao governo. Isso se demonstrou no final de semana pelo movimento que se viu pela cidade e depois de descobrir que as pessoas estavam concentradas realmente. Bom pessoal, falando de uma forma geral agora, pelo que eu tenho visto nos jornais, Facebook, YouTube, deixar bem claro que esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a atitude dos caminhoneiros é uma atitude que está faltando no povo brasileiro em geral. Inclusive eu postei um texto no Facebook, quem quiser dar uma olhada lá, Leovan Silva, meu perfil, na qual eu falei que quando a polícia parou, quando os médicos pararam,
entendeu? Os caminhoneiros continuaram na deles lá, trabalhando pelo Brasil afora aí, mesmo que, por exemplo, tivesse faltando policiamento, os caras sofrendo assalto direto, a gente sabe como é que tá a questão lá do Rio, e os caras decidiram, vou parar pela questão do óleo diesel, porque não tá dando. Não se deu muita bola, o pessoal, não, isso aí vai ser um protesto normal, só que quando a coisa começou a inflamar mesmo, eu acho que aí a Rede Globo ela começou a apresentar mais isso, eu acho, como uma forma de conseguir audiência, porque dia a dia nós víamos a mesma coisa. Por exemplo, já está faltando gasolina, está faltando alimento, está faltando no hospital. As pessoas, decorrente a esse excesso de informação, está faltando, que muitas das vezes não eram verídicas ainda, até mesmo no começo, as pessoas criaram aquele pânico de fazer estoque como se as pessoas fossem passar fome. Peraí, pelo amor de Deus. Enquanto as pessoas estavam lá na fila de posto com seus carros, porque muitos rodaram 50 quilômetros até para poder achar gasolina, entendeu? Acho que esses 50 quilômetros poderia ser utilizado para poder ir nos produtores, fazer uma pequena coleta. Eu acho que a junção da própria sociedade em si, quantos carros, entendeu? Um não poderia pegar uma coisa ali, uma outra coisa ali, entendeu? E aí ter essa organização, logicamente que isso ia ser passado tranquilo, ia ser passado de boa, até porque a gente está no 8º dia, como eu falei, não se vê esse desabastecimento em geral. As mídias, elas procuraram enfatizar muito essa questão do desabastecimento, enfatizar muito a questão do problema e caos, entendeu? Acho que isso acabou indo contra a questão dos caminhoneiros, mas é aquela coisa, né? A internet mostra a sua força, que foi mostrando uma outra ótica também, a ótica dos caminhoneiros em si. E com isso as pessoas foram digamos assim, abraçando, mas de um jeito ainda meio vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Temer, quando viu aquele 5º dia assim, tipo, agora o negócio, eles já estão começando a fazer reivindicação para eu sair, então eu vou jogar logo para os caminhoneiros para poder baixar logo a água disso. E infelizmente é o que está acontecendo, porque sinceramente, enquanto a gente está no Brasil do jeito que está, entendeu? Uma carga de imposto alta, uma questão, acho que vocês veem aí dia a dia, e aí eu vejo as pessoas, eu não vou conversar de política, não fale de política porque eu não gosto. Se você não quer conversar de política, então você não quer conversar sobre a arrumação da sua casa, que é o Brasil. Então eu acho que se a gente não levar essa briga realmente pra gente mesmo, vai continuar aí. Aí fica brigando por questão de partida, porque Dilma fez, porque Lula fez, e fulano de tal não fez, e daí? São todos políticos, todos no mesmo barco, um tentou salvar o outro e continua a mesma coisa, para não dizer uma palavra mais pesada, entendeu? E aí? E aí você fica ocupado, tendo que trabalhar de manhã, pegar o ônibus cheio, para poder ir para o seu trabalho, porque você se preocupa com o seu trabalho, porque você tem que colocar o dinheiro dentro de casa, lógico. Então aí você vai para o seu trabalho, volta cansado, aí vai assistir a sua novela, e aí depois vai dormir para sempre, ficar naquele mecanismo. Digamos assim, quando é que vai parar esse mecanismo? Enquanto não parar esse mecanismo, eles vão fazer o que eles quiserem, sabe por quê? Porque eles aprenderam já a controlar esse mecanismo. Por mais que você diga, não, porque eu tenho um estudo assim, que eu faço isso, que não sei o que, ninguém me controla. Controla sim, porque é um absurdo uma gasolina tá R$5, o pessoal fazer fila, o pessoal brigar com os outros na fila de posto para poder, pagar R$5 de gasolina. Complicado. É uma incoerência que às vezes você vê assim, mas eu preciso de gasolina para trabalhar. Não tem. Se não tem, não tem. Vai andando. Se não vai andando, não vá. Entendeu? Se não vai andando, não vá. Agora você passa 4 horas numa fila, aí você vai pro mercado, enquanto vocês estão vendo que eles estão aumentando o preço, você sabe que isso é temporário. Todo mundo sabe que isso é temporário. Enquanto isso eles estão aumentando o preço, e o que eu vou fazer? Eu encho o meu carrinho. O que passa na cabeça do pessoal? Aí o que o pessoal de lá de cima vai fazer? Não, pode empurrar aí, porque é só a gente colocar um pouco de medo que eles vão lá e compram. Não olham o preço. Me desculpe, mas isso é aceitar ser chamado de besta. Me desculpem, mas é o que eu vejo. E aí, digamos assim, é o que está para acontecer, porque o Dr. Temer chegou e falou bem assim, beleza, os caminhoneiros foram lá, pararam o Brasil, então eu vou aceitar a reivindicação dele. E aí o restante do povo que vai pagar. Reoneração, perca de benefícios fiscais, vai rolar isso tudo. Como a cúpula lá falou, quando o jornalista perguntou, mas e a gasolina, como é que vai ficar? Não, nós resolvemos a questão do diesel, exclusivamente. E a gasolina, a gente paga. Entendeu? Você que tem seu carro, você paga, porque você demonstrou que você briga
por R$ 5 de gasolina. Você demonstrou, eu estou preocupado no meu, não no Brasil. Então ele simplesmente vai dizer assim, vai empurrando aos pouquinhos, porque ele está muito preocupado com o dele, vai fazer questão. Então eu falo muito com as pessoas, o privilégio que nós temos, porque enquanto a guerra iminente que rola lá fora, dos países entrar em guerra com outros países, nós temos o privilégio porque nossa guerra é interna, ninguém de fora está querendo arrumar problema com a gente. Só que a gente não está sabendo arrumar nossos próprios problemas, porque por questão de mecanicismo, já estamos numa sociedade cega. Aí sai Temer, quem é que entra? Ontem eu estava vendo no jornal quem está liderando corrida presidencial, nada mais nada menos que Lula. Pelo amor de Deus. E aí vamos reclamar de quê? Ah, mas eu não vou discutir de política. Não discuta. E continue sendo marionete. Ah, eu estava até esquecendo uma coisa que logicamente os jornais não mostraram, mas eu pude ver a reação também das Forças Armadas. Muitas pessoas falam intervenção já, intervenção já, intervenção já. Só que, por exemplo, o Exército, que já está cansado também de fazer isso, ele precisa que você reclame, que você deixe um dia do seu mecanicismo de rotina e diga assim, ó, chega, vou pra lá. Porque eles estão perdendo 8 dias de diária lá. Perderam 8 dias de diária para chamar uma atenção que, digamos, o restante da população está com medo. E o Exército disse, se o povo pedir realmente, nós vamos lá. Mas eu acho que cada um está preso nas suas casas aí. Bom, sem mais delongas, eu acho que se não tiver um estompe realmente de pessoas para ir para a rua, para dizer já um basta, vai continuar do jeito que está, vocês vão ter suas vizinhas e cada vez mais os políticos colocando no bolso da gente. Tirando do bolso da gente. Então, não tem como você fazer uma reforma sem você sujar uma casa, não tem como você fazer uma reforma sem que haja alguma turbulência, não tem como você fazer uma mudança se alguém não perder. Só que o mal do brasileiro é que, digamos assim, eu não quero perder, como os comerciantes começam a fazer, não, se eu estou perdendo eu vou aplicar lá no quem está comprando, pelo amor de Deus. E aí o pessoal, consumidor final, vai lá e porque aceita isso. Porque se você vem em outro lugar, o pessoal, relevou, não compro, simplesmente. Não compro, porque o poder de compra é meu. Quando é que vocês vão aprender isso, pelo amor de Deus? Bom, acho que não tem mais o que dizer, entendeu? É o que eu acho, até meio desabafo. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu.